2 da manhã. O celular do meu cunhado me ligou 27 vezes pedindo para eu ir à casa da minha sogra com urgência. Meu marido arrancou o telefone da minha mão, dizendo para eu não ir, obedeci e no dia seguinte descobri uma verdade que me deixou pálida. A noite em São Paulo, no final de julho, era fria e a garoa caía incessante sobre os telhados de zinco do Beco Estreito em Itaquera, na Zona Leste. O vento que entrava pelas frestas da janela era gelado e úmido, fazendo com que a única vontade fosse se enrolar no cobertor e dormir até a noite longa passar. Meu nome é Luana Medeiros, tenho 34 anos e sou do interior de Minas Gerais. Casada há 4 anos, vim para a capital com meu marido, Ricardo, e moramos numa casa pequena, a uns 15 minutos de carro da casa da minha sogra. Meu marido é o filho mais velho da família Ferreira. Meu sogro, seu Ademar, tem uma loja de materiais de construção, enquanto minha sogra, Dona Dalva, é quem comanda tudo na família, do grande ao pequeno. Além de Ricardo, há um irmão mais novo, Bruno, de 29 anos, que é o protegido da mãe, tratado como uma joia rara. Naquela noite eu estava dormindo quando o celular na mesa de cabeceira começou a vibrar sem parar. No início pensei que fosse um alarme com defeito, mas a tela acendia e apagava, projetando uma luz azul e fria na parede. Estiquei o braço para pegar o aparelho, meus olhos ardendo de sono. Assim que vi o nome de quem ligava, despertei completamente. Bruno, franze a testa. Normalmente, Bruno raramente me ligava em horários normais, quanto mais às 2 da manhã. Ele só se lembrava de mim quando precisava de dinheiro, quando queria que eu intercedesse por ele com o Ricardo, ou quando se metia em alguma encrenca e precisava de um intermediário. Olhei novamente para a tela e meu coração disparou. 27 chamadas perdidas. Antes que eu pudesse me recuperar, a mensagem de Bruno apareceu. Luana, vem pra casa da mãe agora, é urgente. Se demorar, a família inteira tá fedida. Pulei da cama com as mãos e os pés gelados. Na minha cabeça, só conseguia pensar no pior. Seu Ademar tendo um ataque cardíaco, Dona Dalva caindo no banheiro ou algum incêndio. Embora eu tenha sofrido muitas humilhações como nora, dizem que ser nora é ter uma dívida eterna com a família do marido. Eu não podia simplesmente ignorar uma mensagem daquelas. Desci da cama apressada, os pés descalços tocando o piso frio. Peguei minha capa de chuva pendurada atrás da porta e chamei baixo. Ricardo, acorda. O Bruno me ligou dezenas de vezes. Ele disse que tem algo urgente na casa da sua mãe. Mal terminei de falar e meu pulso foi agarrado com força. Ricardo já estava acordado. Na escuridão, seu rosto estava tenso, os olhos fixos no celular em minha mão. Sua voz estava rouca, mas cada palavra era clara. Você fica em casa. Esta noite, você não vai a lugar nenhum. Fiquei chocada. O que você está dizendo? E se aconteceu alguma coisa com seus pais? Com essa chuva, como posso não ir ver o que está acontecendo? Ricardo não soltou meu braço. Ele se sentou e me puxou de volta para a cama, a voz ainda mais baixa. O Bruno nunca ligaria no meio da noite por uma coisa normal. E o fato de ele ligar para você e não para mim tem um motivo. Eu estava irritada. Parte por preocupação, parte por achar meu marido frio demais. Mas ele é seu irmão! A casa é dos seus pais! Eu sou a nora! Não posso simplesmente ouvir que há um problema e voltar a dormir. Ricardo me olhou por um longo tempo. Lá fora, a chuva açoitava a janela com um barulho constante. No quarto, só se ouvia o celular vibrando novamente, insistente, como se alguém estivesse batendo na porta sem parar. Era Bruno de novo. Ricardo estendeu a mão e ativou o viva-voz. Antes que ele pudesse dizer algo, a voz de Bruno soou, apressada e distorcida. Luana, o que você está fazendo que só atendeu agora? Vem pra cá, rápido. Tentei manter a calma. Bruno, o que aconteceu, afinal? Seus pais estão bem? Precisa chamar uma ambulância? Houve um silêncio de alguns segundos do outro lado da linha, um silêncio que me deu um arrepio na espinha. Então Bruno disse rapidamente, só vem pra cá. Eu preciso que você esteja aqui, só preciso da sua presença. Ricardo se inclinou para perto do telefone, sua voz gelada. Bruno, que merda você fez? Silêncio total do outro lado, Ricardo repetiu, cada palavra rangendo entre os dentes. Eu perguntei, que merda você fez? Nenhuma resposta, apenas o som de uma respiração ofegante misturada com o barulho da chuva e de carros distantes. Em seguida, a chamada foi desligada. Eu fiquei paralisada no meio do quarto, um sentimento estranho subindo do fundo da minha alma. Se meus sogros estivessem realmente em perigo,
por que Bruno não disse claramente? Se precisasse de socorro, por que não ligou para uma ambulância? E por que insistia tanto que eu fosse, enfatizando que só precisava da minha presença? Menos de um minuto depois, meu celular acendeu de novo. Desta vez era uma mensagem da minha sogra, Dona Dalva. Nora tem que se preocupar com a família do marido. Não me faça ir até aí te buscar. Li e reli aquela frase. Nenhuma palavra sobre o pai estar doente, a mãe ter caído ou qualquer perigo. Apenas o tom familiar que em 4 anos como Nora eu já estava cansada de ouvir. Nora tem que ser compreensiva. Nora tem que se sacrificar. Se a família do marido tem um problema, a Nora tem que resolver. Ricardo pegou o celular da minha mão. Olhou a mensagem e caminhou silenciosamente até a porta. Ele trancou a porta principal e depois pegou a chave da minha moto e a colocou em cima do armário mais alto. Fiquei em pânico. O que você tá fazendo? Ele se virou, os olhos vermelhos, mas a voz ainda firme. Se for algo sério, eu vou, não você. Fiquei sem palavras. Lá fora, a chuva não parava. No quarto, meu celular continuava a vibrar em intervalos. Cada vez que a tela acendia, meu coração dava um salto. Sentei na beirada da cama, as mãos geladas, a cabeça um nó. Uma parte de mim ainda temia estar sendo ingrata, com medo de que algo realmente tivesse acontecido e eu não estivesse lá. Mas a outra parte, a parte racional, que restava depois de tantos anos, começava a perceber a estranheza nas palavras de Bruno nas mensagens de Dona Dalva. Olhei para Ricardo. Ele estava parado ao lado da porta, as costas retas, a mão ainda na fechadura, como se temesse que ao soltá-la eu corresse para a chuva. Ele disse, muito baixo, Luana, confie em mim uma vez. Se você sair por aquela porta esta noite, talvez não tenha como voltar amanhã. Aquela frase fez meu coração despencar. Eu não sabia o que estava acontecendo do outro lado da cidade, na casa da minha sogra. Só sabia que o som da chuva naquela noite parecia mais pesado do que nunca. E naquelas 27 chamadas perdidas, não havia nenhum traço de um pedido de socorro de um parente. Parecia mais o chamado de uma armadilha, de boca aberta, esperando que eu entrasse. Eu me casei com o Ricardo em um dia de sol forte no final de abril. No dia do casamento, minha mãe ficou parada no portão, segurando um lenço velho, enxugando os cantos dos olhos repetidamente. Minha mãe, Dona Carmen, passou a vida vendendo caldo de mocotó e salgados na feira livre da Muca. Suas costas eram um pouco curvadas por décadas acordando de madrugada, mas seu caráter era reto como uma viga. Antes de eu entrar no carro, minha mãe puxou minha mão e sussurrou. Luaninha, na casa dos outros você tem que saber se portar. Mas lembre-se, a gente pode ser humilde, mas não deixe ninguém te rebaixar. Na época, eu sorri, abracei minha mãe e disse: Mãe, não se preocupa. O Ricardo me ama muito. Ela não disse mais nada, apenas me olhou com aqueles olhos tristes, como alguém que já passou por muitas tempestades e sabe que o céu azul nem sempre significa calmaria. A casa dos meus sogros ficava na Muca, um sobrado de 3 andares em uma rua larga, com sacos de cimento, latas de tinta e canos empilhados do lado de fora, da loja de materiais de construção do meu sogro, seu Ademar. Ele era um homem de poucas palavras. Quando me via, apenas acenava com um sorriso gentil. Fique à vontade, minha filha, a casa é sua. Aquilo me aqueceu o coração, mas quem mandava na casa não era meu sogro, e sim minha sogra, Dona Dalva. Na época, ela tinha 60 e 1 anos, o cabelo sempre arrumado em um coque, vestindo blusas de seda e usando uma pulseira de jade no pulso. Ela sorria de forma encantadora na frente dos parentes, mas para mim, aquele sorriso era como a tampa de uma panela de pressão. Parecia calmo, mas por baixo tudo fervia. No meu primeiro dia como nora, ela segurou minha mão na frente das tias e primas do meu marido e disse: Doce como mel? A Luana é um anjo. A família dela não tem muitas posses, mas ela é muito educada. Filha, agora que você está aqui, só espero que ame seu marido e a família dele. Os parentes concordaram, elogiando minha sorte. Uma tia do meu marido até riu. Uma moça do interior casar com Ricardo é mudar de vida, hein? Todos na mesa riram. Eu ri também, mas com um nó na garganta. Na mesa, naquele dia, tinha feijoada, arroz, farofa e vinagrete. Tudo que eu gostava, mas a comida parecia não descer. Ricardo, sentado ao meu lado, segurou minha mão por debaixo da mesa. Sua mão era quente, mas estranhamente, aquele calor não foi suficiente para me proteger daquelas palavras frias. Depois do almoço, fui lavar a louça. Dona Dalva ficou atrás de mim, arrumando os presentes de casamento,
e disse: Luana, ser nora nesta casa não é difícil. Só preciso que você conheça o seu lugar. Não traga os problemas da sua família humilde pra cá. Agora que você é casada, a família do seu marido vem primeiro. Minha mão parou. A espuma do sabão escorreu fria entre meus dedos. Sim, senhora, eu entendo. Dona Dalva sorriu levemente. É bom que entenda. Eu só digo isso porque te quero bem. Só quem te ama de verdade te ensina. A palavra ama dela soou gentil na época. Só mais tarde eu entenderia que algumas pessoas usam a palavra amor para colocar uma corda no pescoço dos outros com mais facilidade. Mesmo uma corda macia, com o tempo, aperta e machuca. Bruno, o irmão mais novo de Ricardo, era o príncipe da casa. 8 anos mais novo que meu marido, ele sempre usava camisetas de marca, o cabelo cheio de gel perfumado e o celular mais moderno na mão. Bruno não tinha uma profissão definida. Um dia dizia que ia abrir um café, no outro que ia vender tênis importados pela internet, mas era só conversa. Na primeira vez que ficamos a sós, ele se encostou na porta da cozinha e riu. E aí, Luana, você é de Minas, né? Lá deve ter muita roça, né? Eu sorri e responde. Sim, minha terra tem muita roça. Mas hoje em dia, o pessoal lá trabalha com muita coisa diferente também. Ele deu de ombros. Tô brincando, cunhada. Você se deu bem casando com meu irmão. Morar em São Paulo com casa e tudo sem precisar ralar como no interior. Aquilo não era um xingamento, mas me feriu. Eu queria dizer que também trabalhava, que me sustentava, que não dependia de ninguém para mudar de vida. Mas olhei para Dona Dalva na sala, para Ricardo conversando alegremente com os parentes, e engoli em seco. Dizem que ceder uma vez evita 9 problemas, mas ninguém diz que ceder demais faz com que seu interior apodreça aos poucos. Nos primeiros meses, tentei ser a nora perfeita. Nos fins de semana, ia para casa dos meus sogros, fazia compras, cozinhava, ajudava a Dona Dalva a limpar o pequeno oratório da família e a fazer doces em datas especiais. No Natal, ficava acordada até tarde ajudando a fazer rabanada e decorar a casa. Quando alguém elogiava, Dona Dalva sorria e dizia: minha nora é muito esforçada. Como veio de família humilde, está acostumada a trabalhar. A palavra humilde dela se repetia como uma goteira em uma lata de alumínio. Não era alta, mas constante e irritante. Uma vez, minha mãe me mandou umas folhas de ora pro nobis, uns quiabos e um pote de doce de leite caseiro. Fiquei tão feliz e levei para a cozinha, planejando fazer um jantar com gostinho de Minas. Bruno passou, viu e riu. Ih, sua mãe mandou coisa da roça? Sua família economiza mesmo, hein? Até verdura mandam. Mas tudo bem, pelo menos é orgânico, não precisa gastar dinheiro. Eu me virei e olhei para ele, que continuava com aquele sorriso meio debochado, meio desdenhoso. Dona Dalva ouviu, mas não o repreendeu. Apenas disse: Bruno, não enche sua cunhada. Eles mandam o que tem. O que vale é a intenção. Parecia que ela estava me defendendo, mas cada palavra era uma agulha. Mandam o que tem significava que minha família não tinha nada de valor além de umas verduras do quintal. Naquela noite, contei para Ricardo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo e depois suspirou. Eu sei que você fica chateada, amor, mas minha mãe fala assim sem maldade. Sem maldade? Mas toda vez ela mira na minha família para falar. Ricardo segurou minha mão. Deixa que eu falo com ela. O devagar dele se arrastou por meses e anos. E eu aprendi a sorrir para disfarçar, a baixar a cabeça na hora certa, a ficar em silêncio quando pisavam no meu coração. Muito tempo depois, eu entendi. Na família Ferreira, eu nunca fui tratada como uma filha. Eu era a nora quando precisavam de alguém para trabalhar, a de fora quando distribuíam afeto e a moça humilde do interior, sempre que queriam me lembrar que eu deveria ser grata. Naquela noite, às 2 da manhã, quando Bruno ligou 27 vezes, todos esses anos voltaram à minha mente. A armadilha não surgiu do nada. Ela foi tecida ao longo de muito tempo, com cada comentário depreciativo, cada humilhação que engoli, cada vez que me convenci de que se eu fosse boa, eles me amariam. Bruno era o tipo de pessoa que, onde quer que fosse, precisava ser o centro das atenções. Falava alto, ria alto e quando assistia a vídeos no celular, o volume estava sempre no máximo. Minha sogra, Dona Dalva, via tudo isso como personalidade forte de homem. Uma vez, Bruno pegou a moto do Ricardo emprestada para ir ao aniversário de um amigo. Era a moto que meu marido usava para trabalhar todos os dias recém-saída da oficina. Ricardo não queria emprestar,
mas Bruno ficou na porta implorando. Pô, Rick, é só um pulinho. Aniversário do meu melhor amigo, não posso chegar numa moto velha. Me empresta, amanhã eu devolvo ela limpinha. Dona Dalva da sala ouviu e se intrometeu. Irmãos de sangue e você mesquinhando uma moto? Ricardo, você é o mais velho, seja mais generoso. Com a mãe falando, Ricardo entregou a chave. Eu olhei, já sentindo um aperto no peito. Dizem que as coisas duram nas mãos de quem cuida. E Bruno nunca cuidou de nada, nem mesmo de suas próprias promessas. Naquela noite, ele saiu no início da noite e só voltou de madrugada. Na manhã seguinte, quando fui estender umas toalhas, vi a lateral da moto com um arranhão enorme, o retrovisor quebrado e pendurado e a frente amassada. Doía só de olhar. Ricardo ficou paralisado por alguns segundos e depois perguntou a Bruno: o que aconteceu com a moto? Bruno, bocejando e coçando a cabeça, respondeu: ontem à noite desviei de um cachorro e ralei no muro, coisa boba pra que essa cara. Eu não consegui me conter e disse, suavemente: Bruno, você pegou a moto do seu irmão. O mínimo era pedir desculpas. Ele olhou pra mim, os lábios se curvando num desprezo. Cunhada, que exagero. Estragou, conserta. Não é como se eu tivesse vendido a moto. O conserto custou quase 6.000 reais. Para a família do meu marido, talvez não fosse muito, mas para nós, cada centavo contava. Mesmo assim, Dona Dalva apenas acenou com a mão. Ele não fez por mal. Você é cunhada dele e fica pegando no pé por qualquer coisinha. Desse jeito, o menino não vai mais querer ficar perto de você. Ouvi aquilo e engoli em seco. Quem estragou a moto não precisava se desculpar. E quem teve o prejuízo foi ensinado a ser generoso. Na vida, às vezes, o erro não é tão assustador quanto o erro sendo protegido como um tesouro. Menos de um mês depois, outra coisa aconteceu. Eu tinha deixado 800 reais na gaveta da sala para mandar para minha mãe comprar remédios e pagar uma conta na feira. À noite, quando fui pegar, o envelope tinha sumido. Naquele dia, apenas Bruno tinha passado por lá. Liguei para ele, tentando manter a voz calma. Bruno, você viu um envelope com dinheiro na gaveta? Ele respondeu, com a maior naturalidade. Vi. Peguei emprestado, devolvo em alguns dias. Somos família, para que perguntar como se eu fosse um ladrão? Fiquei sem reação. Emprestado? Mas você tinha que ter avisado. Era o dinheiro dos remédios da minha mãe. Bruno riu do outro lado da linha. Sua mãe vende caldo na feira, não deve precisar com tanta urgência. Depois eu te pago. Minhas mãos tremeram. Aquela frase, dita sem gritar, sem xingar, atingiu em cheio meu orgulho. Minha mãe podia ser humilde, mas o dinheiro dos remédios dela não era motivo de piada. Fui falar com Dona Dalva, esperando que ela fosse justa. Mas ela apenas suspirou. Por causa de 800 reais você faz esse escândalo? Ele é seu cunhado, estava precisando e pegou. Se em casa a gente for contar cada centavo assim, fica difícil conviver. Olhei para ela, a garganta apertada. Meus 800 reais viraram alguns trocados. O dinheiro do meu trabalho extra virou coisa pequena. E Bruno, aos olhos da mãe, continuava sendo o coitadinho que precisava de proteção. O auge foi em uma noite de finados. A família de Dona Dalva fez um jantar em memória dos avós. Eu fui ajudar desde a tarde. Preparei uma sobremesa, cozinhei uma carne assada com batatas e arrumei a mesa com flores. Mas, perto da meia-noite, Bruno chegou com 3 amigos para beber. As risadas ecoavam pela casa. O cheiro de cerveja e fumaça de cigarro era forte. Eu pedi em voz baixa: Bruno, hoje é um dia de respeito na família. Você e seus amigos poderiam falar um pouco mais baixo. Ele acenou com a mão. Luana, você parece uma velha. Ninguém mais liga para essas coisas hoje em dia. Um dos amigos dele, bêbado, esbarrou na mesa e derrubou o pequeno oratório com as fotos dos avós. As flores caíram no chão, a água do vaso se espalhou e as velas apagaram, sujando tudo. Olhei para aquela cena e senti um calafrio. Mexer com a memória dos antepassados não é brincadeira. Na manhã seguinte, pensei que Dona Dalva fosse repreender Bruno. Mas ela apenas fez uma careta, me mandou limpar tudo e se virou para Ricardo. Eles são jovens, beberam demais e foram descuidados. Não vamos fazer disso um drama para não estragar o clima. Ricardo não aguentou mais. Mãe, se você continuar protegendo ele assim, um dia ele vai fazer algo muito maior. E quem vai arcar com as consequências? Os olhos de Dona Dalva ficaram vermelhos na hora. Agora que você tem esposa, trata seu irmão como um estranho? Eu te dei a luz, te criei, e agora você fica do lado da sua mulher para me culpar? Com apenas essa frase, Ricardo se calou.
E eu, mais uma vez, me tornei o espinho aos olhos dela. Depois de algumas vezes assim, os parentes começaram a cochichar que eu era implicante, que estava causando desunião entre os irmãos. Bruno, por sua vez, ficava cada vez mais ousado. Começou a andar com um grupo que fazia rolezinhos de moto à noite. Às vezes, chegava quase de manhã, com a jaqueta molhada de garoa, os olhos vermelhos e cheirando a álcool. Ele ainda se gabava para os amigos. Se eu me meter em alguma, minha mãe resolve tudo. Medo de quê? Ouvi aquilo e senti um arrepio. Um homem de quase 30 anos que não temia o erro, apenas temia não ter quem o protegesse. Isso sim era assustador. A partir daí, Ricardo começou a me alertar com mais frequência. Luana, se o Bruno te pedir qualquer coisa, me pergunte antes. Se ele te chamar para ir a algum lugar sozinha, não vá. E se ele te der qualquer papel, não assine nada. Eu cheguei a achar que meu marido estava sendo pessimista com o próprio irmão. Pensei que Bruno era mimado, mas não mal. Só muito mais tarde eu entenderia que uma criança que é sempre defendida de seus erros pode crescer e fazer coisas que ninguém consegue prever. E naquela noite chuvosa, às 2 da manhã, quando meu celular vibrou 27 vezes, todos aqueles avisos soaram como um alarme de incêndio, anunciando uma verdadeira catástrofe. Eu estava sentada na beirada da cama, segurando o celular com força. Lá fora, a água da chuva escorria em torrentes pelo telhado, com um barulho ensurdecedor. O quarto estava escuro, exceto pela luz amarela fraca do abajur que iluminava o rosto tenso de Ricardo. Meu celular vibrou de novo. Desta vez, Bruno não ligou. Ele enviou a localização. Um ponto vermelho apareceu na tela, exatamente sobre a casa da minha sogra na Moca. Logo em seguida, outra mensagem. Vem sozinha, não traz o Ricardo. Ele tem a cabeça quente e vai estragar tudo. Li e meu coração deu um pulo. Se era um assunto de família, por que Ricardo não podia saber? Ele era o filho mais velho, o irmão de Bruno. Em uma emergência, a primeira pessoa a ser chamada deveria ser ele, não eu. Mostrei o celular para meu marido. Ele apenas olhou e seu rosto escureceu. Viu? Ele não precisa de ajuda. Ele precisa de você. Engoli em seco. Mas e se a sua mãe realmente passou mal? Ricardo não respondeu. Pegou o próprio celular e ligou para Bruno. Chamou por um longo tempo e a ligação caiu. Ele ligou uma segunda vez, uma terceira. Ninguém atendeu. Ele olhou para mim. Tenta você. Coloca no viva voz. Liguei. No primeiro toque, ele atendeu. Luana, você já saiu? Vem logo. Tô falando sério. Se demorar, não vai dar tempo. A voz de Bruno estava trêmula, mas não era o tremor de alguém preocupado com os pais. Era o tremor de alguém encurralado, procurando desesperadamente algo para se agarrar. Tentei falar devagar. Bruno, vou perguntar pela última vez. O que aconteceu com seu pai e com sua mãe? Alguém caiu, desmaiou, se machucou? Se for o caso, eu chamo uma ambulância agora. Bruno ficou em silêncio por alguns segundos e depois gritou. Pra que tanta pergunta? Só vem pra cá, a mãe tá te esperando. Ricardo, ao meu lado, fez um sinal com o dedo nos lábios, para que eu não falasse mais. Mas minha cabeça estava um caos. 4 anos de Nora. Por mais humilhada que eu tenha sido, nunca quis ser indiferente à família do meu marido. Continuei. Bruno, se você não disser o que aconteceu, eu não vou. Com essa chuva, e se algo me acontecer no caminho, Bruno suspirou. Você pode parar de dificultar? Só preciso que você esteja aqui. Chegando aqui, a gente conversa. Meu corpo inteiro gelou. De novo aquela frase. Só preciso que você esteja aqui. Naquele momento, o celular apitou, indicando outra chamada. Era a Dona Dalva. Antes que eu pudesse olhar para Ricardo, ele assentiu, mandando eu atender. Atendi, ainda no viva voz. Assim que conectou, a voz da minha sogra invadiu meus ouvidos. Luana, que tipo de nora é você? A casa do seu marido com problema e você aí deitada? Mandei o Bruno te ligar 1000 vezes. O que você tá esperando? Fiquei sem ar, mas tentei ser educada. Mãe, me diz o que aconteceu. Pai tá bem? A senhora está bem? Se precisar, eu chamo a ambulância. Dona Dalva hesitou por um instante mínimo, mas eu percebi. Uma pessoa genuinamente preocupada diria imediatamente o que aconteceu. Ela, no entanto, se esquivou. Ambulância o quê? Vem pra cá primeiro. Problema de família, a gente resolve em família, não precisa fazer escândalo. De repente, Ricardo pegou o telefone da minha mão. Sua voz não era alta, mas era tão fria que me arrepiei. Mãe, fala agora o que aconteceu. Se tiver alguém ferido, eu vou ligar para a ambulância e para a polícia agora mesmo. Do outro lado, silêncio total. Então a voz de Dona Dalva explodiu, afiada como uma faca.
Se você chamar a polícia, você mata seu irmão Ricardo. O quarto pareceu congelar. Olhei para meu marido. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos estavam estranhamente alertas. Ele desligou o telefone, me puxou para o fundo do quarto e fechou a porta, como se temesse que até a chuva lá fora pudesse ouvir. A partir de agora, qualquer ligação do Bruno ou da mãe, você grava. Não discuta, não chore, não pergunte. Deixe que eles falem. Minha voz tremeu. Ricardo, o que o Bruno fez, afinal? Ele apertou os lábios por um longo tempo antes de responder. Eu não tenho certeza. Mas com certeza não é coisa pequena. Ativei o gravador do celular. Menos de um minuto depois, Bruno ligou de novo. Olhei para a tela, as mãos geladas. Ricardo, ao meu lado, colocou a mão no meu ombro, como se quisesse me acalmar e se acalmar ao mesmo tempo. Atendi. Luana, escuta. Vem aqui e assume uma coisa para mim. É só dizer que era você que estava dirigindo na hora. O resto minha mãe resolve. Advogado, dinheiro, indenização. Minha mãe cuida de tudo para você. Pensei que tinha ouvido errado. Meu corpo inteiro ficou dormente. A chuva lá fora continuava a cair, mas eu já não a ouvia mais. Na minha cabeça ecoavam apenas as palavras. Dizer que era você que estava dirigindo na hora. Apertei o celular com força, tentando impedir que minha voz tremesse. Bruno, do que você tá falando? Que carro? Que hora? O que você quer que eu assuma? Bruno pareceu perder a paciência. Não se faz de tonta, Luana. Você é mulher. Eles vão pegar mais leve. Sua família também não tem muita coisa para perder. No máximo, paga uma indenização, pede desculpas. Se eu me envolver nisso, minha vida acaba. Morde o lábio com força. Sua família não tem muita coisa para perder. Aquela frase dita com tanta leveza foi como um tapa na minha cara. Então, aos olhos dele, minha vida valia menos que a dele simplesmente porque eu era mais pobre? Porque eu era cunhada e não sangue do sangue da família Ferreira? Perguntei lentamente. E a pessoa que você atropelou? Como ela está? Silêncio total do outro lado da linha. Aquele silêncio foi o suficiente. Eu entendi. Alguém tinha se ferido de verdade. Bruno tinha causado um acidente e desde o início ele não estava me ligando para salvar ninguém. Ele estava me ligando para encontrar alguém para morrer em seu lugar. Ricardo arrancou o celular da minha mão. Sua voz engrossou, cada palavra pesada como uma pedra. Bruno, escuta bem. A partir de agora, não ligue mais para minha esposa. Se você causou um acidente, vá se entregar. E se você ou a mãe pensarem em culpar a Luana, eu serei o primeiro a levar essa gravação para a polícia. Do outro lado, ouvi a voz de Bruno, em pânico. Rick, não faz isso. Eu sou seu irmão. Ricardo fechou os olhos. A voz rouca. É exatamente por ser meu irmão que eu te digo pela última vez. Não se transforme em algo que não tem mais volta. A ligação foi cortada. Eu caí na cama, as pernas bambas, a garganta travada, sem conseguir chorar. Às vezes, o medo é tão grande que as lágrimas não vêm. Apenas um frio que vem de dentro dos ossos. Ricardo parou na minha frente, os ombros tremendo levemente. Eu sabia que ele estava sofrendo. A pessoa no telefone era seu irmão, a outra sua mãe. Mas naquela noite, entre o sangue da sua família e a segurança da sua esposa, ele me protegeu. E eu, pela primeira vez em 4 anos como nora, entendi claramente uma coisa. Algumas pessoas não apenas te veem como uma estranha. Elas te veem como um saco de lixo que pode ser usado para carregar a culpa, contanto que seus entes queridos possam sair limpos. Naquela noite não consegui pregar o olho. Ricardo também não. Ficamos sentados na sala com apenas uma pequena luz acesa. A luz amarelada caía sobre o celular no centro da mesa como se fosse uma prova. Lá fora, a chuva tinha diminuído, mas não parado. As gotas caindo do telhado no quintal tinham um som triste e frio. Eu estava encolhida na cadeira, abraçando uma xícara de chá que já havia esfriado. Na minha cabeça, a frase de Bruno ecoava. É só dizer que era você que estava dirigindo na hora. Perguntei muito baixo. Ricardo, se o Bruno realmente atropelou alguém, por que ele não levou a pessoa para o hospital? Ele não respondeu de imediato. Sentado à minha frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas com tanta força que as veias saltavam. Um longo tempo depois, ele disse, porque ele estava com medo. E porque desde pequeno, toda vez que ele faz merda, a mãe aparece para limpar. Olhei para meu marido. A frase soou calma, mas eu sabia que por dentro ele estava sofrendo. É fácil sentir raiva de um estranho, mas sentir raiva do próprio sangue é diferente. É como quebrar um osso do próprio corpo. Perto das 5 da manhã, quando o céu lá fora começou a ficar cinza,
O celular de Ricardo tocou. Nós dois levamos um susto. Ele olhou o nome no visor e atendeu na hora. Alô, Hélio? Do outro lado, a voz de um homem, apressada, misturada com barulho de carros. Rick, vou te perguntar na lata. Ontem à noite, o Bruno estava com a scooter vermelha da sua mãe? Sentei-me ereta. Ricardo apertou o celular. O que aconteceu, Hélio? Hélio baixou a voz. De madrugada, na curva perto da casa da sua mãe, teve um acidente grave. Uma moça foi atropelada, tá em estado grave. Quem causou o acidente abandonou a moto e fugiu. O pessoal levou ela pro hospital. A moto que ficou lá é uma scooter vermelha. A placa parece muito com a da Dona Dalva. Ouvi aquilo e meu peito se apertou. Eu conhecia aquela scooter vermelha. Dona Dalva comprou há alguns anos, dizia que era para ir ao mercado, mas nos últimos meses praticamente só Bruno a usava. Ele até se gabou uma vez. A moto da minha mãe parece velha, mas o motor é potente. É ótima para dar um rolê à noite. A voz de Ricardo estava seca. Quem é a vítima? Ouvi dizerem que o nome dela é Camila Dantas. A menina trabalha no turno da noite num restaurante do outro lado da rua. De manhã, ainda fazia umas entregas. Coitada, mal o dia amanheceu e já aconteceu isso. Abaixei a cabeça, as mãos agarradas à borda da cadeira. Uma jovem tentando ganhar a vida no meio da chuva. As pessoas podem ser pobres, podem ralar, mas não têm culpa de serem arrastadas para as desgraças dos outros. Hélio continuou. Vou te mandar umas fotos. O dono da mercearia disse que a câmera de segurança filmou o piloto. Era um homem usando uma jaqueta cinza e boné. Parecia alto e magro. O celular de Ricardo vibrou. Ele abriu as fotos, inclinando-se para ver. Meu coração batia tão forte que doía. Na foto, a scooter vermelha estava caída na beira da estrada, a frente destruída, pedaços de plástico espalhados pela poça d'água. No asfalto, uma longa marca de pneu, preta e profunda, como um arranhão na pele. Ao lado, um pedaço de capa de chuva azul, rasgado e encharcado. Cobri a boca com a mão. Meu Deus, Ricardo ficou em silêncio. Seu rosto estava pálido. Eu sabia que ele estava se lembrando da mesma coisa que eu. Alguns dias antes, Bruno tinha ido jantar na casa de Dona Dalva usando uma jaqueta cinza. Ele até se olhou no espelho, arrumou o cabelo e sorriu. Mãe, com essa jaqueta pareço um ator coreano. Não pareço? Dona Dalva, na época, sorriu com orgulho. Meu filho fica bonito com qualquer coisa. Agora, a jaqueta que fora motivo de orgulho se tornara uma evidência. Hélio enviou outra mensagem de voz. Ricardo colocou no viva voz. A voz de Hélio estava mais baixa, como se temesse que alguém ouvisse. E tem mais uma coisa. O morador disse que minutos depois do acidente, uma mulher apareceu correndo. Ela não ficou muito tempo, parece que olhou ao redor, puxou a scooter para o acostamento e se abaixou para limpar alguma coisa no guidão. Estava escuro, chovendo e todo mundo estava preocupado em chamar a ambulância, então ninguém prestou muita atenção. Mas pela descrição da pessoa, Hélio hesitou, mas não precisou terminar. Eu e Ricardo sabíamos o nome que estava na ponta da língua dele, Dona Dalva. Virei-me para meu marido, ele estava imóvel, os olhos fixos na tela do celular. Senti meu peito gelar aos poucos. Se aquela mulher era mesmo minha sogra, então ela sabia que havia alguém ferido, sabia que seu filho tinha causado o acidente, mas a primeira coisa que fez não foi socorrer a vítima, foi limpar as evidências. Minha voz tremeu. Ricardo, sua mãe. Ela estava mesmo lá? Ele fechou os olhos, respirou fundo. Eu não tenho certeza. Mas se não fosse ela, por que ela me ligaria às 2 da manhã? Por que o Bruno insistiria para você ir sozinha? Eu não consegui dizer mais nada. Tudo o que aconteceu durante a noite se conectou, formando um fio gelado. Bruno causou o acidente. Dona Dalva pode ter ido ao local. Eles não chamaram a ambulância. Não chamaram a polícia. Eles me chamaram. Precisavam de mim, de outro nome, de alguém para colocar no lugar daquela scooter vermelha. Imaginei que se na noite anterior eu não tivesse ouvido meu marido e tivesse saído correndo, talvez Bruno tivesse forçado minhas mãos no guidão. Talvez dissessem que eu, em pânico, pedi ajuda a ele. Talvez, na escuridão, com a vítima já levada, qualquer mentira pudesse se tornar meia-verdade. Pensar nisso me deu náuseas. Ricardo colocou o celular na mesa. A voz rouca. Luana, agora você entende por que eu te segurei aqui. Olhei para ele. Em seus olhos havia dor, raiva e um medo que eu nunca tinha visto antes. Eu queria culpá-lo por ter escondido tantas coisas sobre Bruno. Queria perguntar por que ele deixou as coisas chegarem a esse ponto. Mas naquele momento, as palavras sumiram.
porque lá fora uma garota chamada Camila estava em um hospital, entre a vida e a morte. E na casa da minha sogra, provavelmente não estavam rezando pela recuperação dela. Estavam apenas rezando para que Bruno escapasse impune. O dia amanheceu, a chuva finalmente parou, deixando apenas gotas caindo do telhado. Mas dentro de mim, a tempestade estava apenas começando. Olhei para o celular na mesa, com as fotos do acidente ainda na tela. Pela primeira vez entendi claramente que aos olhos da família do meu marido, minha pobreza não era apenas algo para desprezarem. Era também o motivo pelo qual acreditavam que eu poderia ser facilmente trocada pela paz do filho deles. Por volta das 6h20 da manhã, quando eu ainda estava sentada, atordoada, na mesa da cozinha, batidas fortes e apressadas soaram no portão. Não era o toque educado da campainha, nem o chamado normal de um parente. Eram batidas pesadas, como se a pessoa do lado de fora quisesse arrombar a fina chapa de metal que nos separava. Ricardo se levantou de um pulo. Eu segui, mas minhas pernas ainda estavam fracas pela noite em claro. Minha mãe saiu da cozinha, ainda segurando um pano de prato. Quem tá batendo desse jeito tão cedo? Antes que eu pudesse responder, a voz de Dona Dalva gritou do lado de fora. Ricardo, abre esse portão, abre logo. Ricardo olhou para mim e foi em direção à porta. Eu o segui. Assim que o portão se abriu, Dona Dalva entrou como um furacão. Seu cabelo estava bagunçado, a roupa ainda úmida, mas seus olhos estavam estranhamente alertas. Não havia sinal de alguém que passou a noite em pânico por uma vítima. Eram os olhos de quem já tinha um plano traçado. Atrás dela estava Bruno. Ele usava uma camiseta preta, o rosto pálido, os lábios secos e rachados, os olhos vermelhos. A jaqueta cinza da noite anterior não estava mais com ele. Ele mantinha a cabeça baixa, as mãos apertando a barra da camiseta como uma criança que quebrou um vaso caro e espera que a mãe assuma a culpa. Dona Dalva não cumprimentou minha mãe, nem me perguntou se eu sabia de algo. Ela parou no meio do quintal e apontou diretamente para mim. Você vai assumir. Fiquei perplexa. O que a senhora está dizendo? Ela rangeu os dentes, baixando a voz, mas cada palavra era afiada. Eu disse para você assumir que era você quem dirigia a scooter ontem à noite. Você é a nora desta família. Agora você precisa salvar seu cunhado. Naquele instante, meus ouvidos zumbiram. Mesmo tendo ouvido Bruno dizer aquilo, mesmo já suspeitando que Dona Dalva me pressionaria, ouvir a frase da boca dela no meu quintal me gelou até os ossos. Ricardo se pôs na minha frente. Mãe, você sabe o que tá falando? Dona Dalva olhou para ele com fúria. Sei muito melhor do que qualquer um. Sai da frente. Estou falando com a sua esposa. Ela se virou para mim, a voz subitamente mais lenta, como um adulto explicando o certo e o errado. Luana, escute sua sogra. Você é mulher, não tem antecedentes criminais. Se você assumir, no máximo terá que pagar uma indenização, pedir desculpas. O advogado vai conseguir uma pena leve. Esta família não vai te deixar na mão. Eu ri. Um riso seco tão estranho que nem eu mesma reconheci. Não me deixar na mão? A senhora está me pedindo para assumir a culpa de um acidente no lugar do Bruno e chama isso de não me deixar na mão? Bruno, atrás de Dona Dalva, murmurou. Cunhada, por favor, me ajuda só dessa vez. Se eu for preso, minha vida acaba. Olhei para ele. Aquele homem de quase 30 anos estava me implorando com uma voz digna de pena. Mas, do começo ao fim, ele nunca perguntou como estava a garota chamada Camila. Perguntei diretamente. E a Camila? A pessoa que você atropelou está no hospital. Você pensou nela? Bruno se calou. Dona Dalva imediatamente retrucou. Agora temos que nos preocupar conosco primeiro. A garota não morreu, então ainda dá para resolver. Se a nossa família se desestruturar e seu cunhado for para a cadeia, você vai aguentar o peso? Recuei meio passo. A frase não morreu, então ainda dá para resolver caiu no meu quintal como uma pedra de gelo. Aos olhos dela, a vida de uma pessoa não era uma vida. Era apenas um problema que podia ser negociado, coberto com dinheiro ou transferido para outra pessoa assumir. Ricardo tremeu de raiva. Ele pegou o celular e tocou a gravação das Deutsche da manhã. A voz de Bruno ecoou claramente pelo quintal. É só dizer que era você que estava dirigindo na hora. O resto, minha mãe resolve. Advogado, dinheiro, indenização. Minha mãe cuida de tudo para você. O rosto de Dona Dalva mudou de cor instantaneamente. Bruno recuou um passo, os olhos arregalados, fixos no celular na mão de Ricardo. Ricardo olhou para a mãe, a voz embargada. A senhora ouviu? Não somos mais crianças para a senhora dizer o que bem entende.
A senhora ia mesmo mandar a minha esposa para a cadeia no lugar do Bruno? Dona Dalva abriu a boca, mas não conseguiu falar. Segundos depois, sua expressão mudou com uma rapidez que me deu arrepios. Ela se virou e puxou Bruno, forçando-o a se ajoelhar. Antes que ele pudesse reagir, ele já estava de joelhos no chão úmido do quintal. Dona Dalva se ajoelhou também, batendo no próprio peito, e começou a chorar de forma estridente. Ricardo, eu imploro, meu filho, eu suplico, salve seu irmão só desta vez. Ele foi imprudente, mas não é mau. Ele é jovem, tem todo um futuro pela frente. O choro dela era tão alto que as janelas dos vizinhos começaram a se abrir. A dona T da mercearia colocou a cabeça para fora. O seu Zé da borracharia parou para olhar. Os olhares curiosos se voltaram para o meu quintal. Eu entendi na hora. Dona Dalva estava atuando para toda a vizinhança. Se não conseguia me forçar com palavras, me forçaria com lágrimas. Se não vencia dentro de casa, usaria a opinião pública como um chicote nas minhas costas. Ela chorava e se arrastava em minha direção. Nora, tenha compaixão da família do seu marido. Seu cunhado errou. Mas você teria coragem de vê-lo destruído? Eu recuei. Minha mãe saiu da cozinha e se colocou na minha frente. Seu corpo era pequeno, a blusa simples ainda com um cheiro de cozinha, mas suas costas estavam incrivelmente retas. Dona Carmen olhou para Dona Dalva, a voz trêmula de raiva. Dona Dalva, minha filha não causou acidente nenhum. Se a senhora quer salvar seu filho, mande ele se entregar. Não use a nossa humildade para os seus planos. Dona Dalva levantou a cabeça. Dona Carmen, isso é assunto da família do marido dela. Não se meta. Minha mãe deu um sorriso amargo. Aquele sorriso me fez lacrimejar. Quando precisa que ela vá para a cadeia no lugar dele, a senhora a chama de nora. Mas quando ela é humilhada, desprezada, seu filho a desrespeita, a senhora considera da família? O quintal ficou em silêncio. Os vizinhos pararam de cochichar alto. Bruno continuava de joelhos, mas em seus olhos não havia um pingo de remorso. Ele só tinha medo. Medo de perder seu futuro, medo da polícia, medo do preço que por direito ele deveria pagar. Olhei para Dona Dalva, para meu cunhado e depois para minha mãe. Algo dentro de mim se quebrou, sem barulho, mas com uma dor aguda. Minha mãe segurou minha mão e disse: cada palavra clara e firme. Minha filha não é um casaco velho para sua família vestir quando precisa. Depois que Dona Dalva e seu filho foram embora, o quintal ainda estava úmido da chuva da noite. As pegadas desordenadas no chão pareciam vestígios de uma batalha que ainda não havia esfriado. Fechei o portão com as mãos ainda trêmulas. No beco, os vizinhos não tinham ido embora. Ficaram em grupinhos, fingindo varrer a calçada, fingindo comprar pão na padaria da esquina, mas os olhos estavam sempre voltados para minha casa. Na vida, quando alguém tem um problema, uma frase ouvida por um estranho se transforma em um romance. Eu sabia que em pouco tempo a história de Dona Dalva, ajoelhada para Nora, correria pelo bairro mais rápido que motoboy em horário de pico. Minha mãe me puxou para dentro, me deu um copo de água morna. Bebe, minha filha. Quanto mais maldade eles fazem, mais calma a gente tem que ter. Ficar tremendo é dar a eles o que querem. Peguei o copo, mas não consegui beber. A garganta estava travada. Ricardo ficou parado perto da porta, o rosto pálido, olhando para o quintal como se ainda visse sua mãe e seu irmão ajoelhados ali. Um tempo depois, ele entrou na sala e conectou o celular à câmera de segurança do portão. O que você está fazendo? Perguntei. Quero ver o que aconteceu ontem à noite. Ele respondeu, seco. A tela mostrou a imagem do beco de madrugada. A luz amarela do poste, a água da chuva refletindo em feixes borrados. Todas as casas fechadas. Apenas o som da chuva e a escuridão. Ricardo adiantou a gravação para por volta de 1h20 da manhã. Fiquei atrás dele, o coração acelerando. Então uma figura apareceu no canto da tela. Usava um boné, máscara cobrindo quase todo o rosto e uma jaqueta escura. Andava rápido, mas de forma furtiva, olhando para trás a cada poucos passos. Ele parou em frente ao meu portão. Olhou ao redor mais uma vez e enfiou a mão pela fresta. O Bruno, falei baixo. Ricardo pausou a imagem e deu zoom. Mesmo com o rosto coberto, reconheci o tênis de sola branca de Bruno. O mesmo tênis que ele exibiu para toda a família, dizendo que custou quase R$2.000 e que só de olhar já se via que era de Playboy. Na época, pensei comigo mesma, um cara cheio de dívidas falando como se fosse dono de banco. Na tela, Bruno tentou mexer na fechadura do portão menor. Provavelmente achou que a chave reserva ainda estava escondida no vaso de plantas, onde eu costumava deixar.
Mas na semana anterior, depois que Ricardo suspeitou que alguém estava mexendo no quintal, ele trocou a fechadura e guardou a chave em outro lugar. Sem conseguir abrir o portão, Bruno se abaixou perto da minha moto, que estava estacionada sob o toldo. Ele enfiou a mão pela grade, tentando alcançar o baú da moto. De repente, virei para olhar minha moto. Dentro do baú, eu costumava deixar uma echarpe marrom, fina, que eu usava no pescoço quando saía para trabalhar e chovia. Senti um calafrio na espinha. Ricardo, ele queria pegar minha echarpe? Ele não respondeu de imediato. Apenas avançou a gravação. Na tela, Bruno tentou forçar o assento da moto, sem sucesso. Frustrado, ele deu um soquinho na lateral da moto, olhou ao redor e saiu rapidamente de cena. Ricardo desligou a tela. O silêncio na sala era tanto que ouvi o som do copo de água sendo colocado na mesa pela minha mãe. Ele disse, muito baixo. Se ele tivesse pego essa echarpe e a deixado no baú da scooter vermelha ou perto do local do acidente, seria muito difícil você se explicar. Fiquei paralisada. Apenas uma echarpe, um item tão pequeno que eu mal notava no dia a dia. Nas mãos de uma pessoa má, poderia se tornar a corda que me enforcaria. Eu pensei que a armadilha havia começado com as ligações às 2 da manhã, mas não. Antes mesmo de o meu celular tocar, Bruno já tinha vindo até minha casa, já tinha planejado usar algo meu para me incriminar. Minha mãe sentou-se, a voz trêmula. Meu Deus, então foi tudo planejado. Não foi um ato de desespero. Ricardo abaixou a cabeça, as mãos apoiadas na mesa. O Bruno tá com uma dívida muito grande, Luana. Virei-me para ele. Quanto? Ele hesitou, como se fosse difícil para ele mesmo dizer. Cerca de 86 mil reais. Apostas, agiotas e algum negócio furado com os amigos dele. Eu descobri há mais de um mês, mas não te contei. Senti uma onda de raiva. Não apenas de Bruno ou de Dona Dalva. Senti raiva do meu marido. Você sabia que ele devia quase 100 mil reais, que estava envolvido com gente perigosa, e ainda assim me deixou frequentar a casa da sua mãe como se nada estivesse acontecendo? Ricardo levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Eu tive medo de te preocupar. Pensei que conseguiria resolver sozinho. Eu ri amargamente. Você escondeu para me poupar ou para dar uma chance à sua família de resolver do jeito deles? Assim que a frase saiu, eu soube que tinha tocado na ferida dele, mas não retirei. Desde a noite anterior, tudo tinha caído sobre mim porque as pessoas escondiam, cediam, protegiam umas às outras. Uma hora a verdade aparece, e quando aparece, a primeira a ser ferida sou eu. Ricardo sentou-se. A voz rouca. Eu errei. Eu pensei que o Bruno era mimado, mas não que tivesse perdido a alma. Olhei para a echarpe marrom em minhas mãos. Ainda era macia, com um cheiro suave de amaciante. Mas eu assegurava como se fosse uma prova de um crime que quase cometi. Naquele momento, o celular de Ricardo vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. A Camila não foi atropelada por acidente. O Bruno bloqueou o caminho dela. Li e senti meu corpo gelar. Minha mãe se apoiou na cadeira. Ricardo se levantou de um pulo, o rosto sem uma gota de sangue. O acidente não foi um momento de imprudência, não foi um caso de embriaguez. Se aquela mensagem fosse verdade, Bruno tinha deliberadamente interceptado a garota. Isso significava que tudo era ainda mais sujo, mais profundo e mais assustador do que eu imaginava. Abracei a echarpe sentindo uma sorte macabra. Por causa de uma fechadura trocada na hora certa e de uma pequena câmera no portão, eu ainda estava aqui para descobrir que eu tinha sido um alvo. Lá fora, o céu estava limpo, mas o beco continuava frio e úmido. Olhei para o portão onde Bruno estivera à espreita. Pela primeira vez, não o vi mais como o portão da minha casa. Vi como uma fronteira. De um lado, a vida normal que eu tentava manter. Do outro, o abismo para onde a família do meu marido quase me empurrou. Com uma pequena echarpe e uma mentira bem preparada. Perto das 9 da manhã, o bairro começou a ficar mais movimentado. Pessoas voltando da feira, abrindo as portas, varrendo as calçadas. Eu pensei que, depois da cena de joelhos, Dona Dalva teria pelo menos um pouco de vergonha e evitaria aparecer por alguns dias. Mas eu estava errada. Um táxi parou na esquina. Dona Dalva desceu, desta vez sozinha. Usava uma blusa de seda roxa, o cabelo preso, segurando um lenço. Assim que chegou em frente ao meu portão, ela começou a chorar e a se lamentar. Luana, minha filha, eu te imploro, salve seu irmão. Ele errou uma vez. Você vai deixar a vida dele acabar? A voz dela ecoou pelo beco. O choro não era de alguém com o coração partido.
Era um choro longo, com pausas dramáticas, como se ela soubesse exatamente quantas portas estavam se abrindo para ouvi-la. Fiquei parada atrás do portão, as mãos agarradas às grades. Minha mãe me puxou. Não abre ainda. Se ela tá atuando, no momento em que você sair, você vira coadjuvante. Mas Dona Dalva não parou. Sentou-se no chão, em frente ao meu portão, chorando e se queixando. Dizem que Nora é como uma filha, mas quando a família do marido precisa, ela vira as costas. Eu já estou velha, só queria que meus filhos se apoiassem. Uma vizinha do outro lado da rua perguntou: "O que aconteceu, Dona Dalva?" Ela se virou na hora, as lágrimas ainda no rosto, mas a voz clara. Meu filho Bruno se meteu numa confusão, ficou com medo e pediu ajuda à cunhada. E o que a Luana fez? Gravou a conversa e quer entregar-lo à polícia. Se o cunhado erra, a família conversa, ensina. Onde já se viu a cunhada empurrar o menino para a desgraça? Sentiu sangue ferver. Um acidente com uma vítima em estado grave na boca dela virou uma confusão. Uma conspiração para me fazer assumir a culpa com suas lágrimas. Virou pedir ajuda à cunhada. A língua das pessoas realmente vira mais rápido que um disco na vitrola. Ricardo saiu de casa, abriu o portão, mas ficou na frente, impedindo-a de entrar. Mãe, levanta daí. Se a senhora quer falar, fale a verdade. Não chore na frente da nossa casa para atrair os vizinhos. Dona Dalva olhou para o filho com uma expressão de dor cuidadosamente ensaiada. Ricardo, como você pode falar assim? Eu te criei. E agora você me humilha na frente de todo mundo para defender sua esposa? Algumas pessoas começaram a cochichar. Ouvi algo como: acho que a coisa é séria. A nora deixar a sogra chorando no portão é estranho. Mas também ouvi: não sabemos o que aconteceu, melhor não falar. A segunda frase era sensata, mas no meio da multidão, a sensatez sempre fala mais baixo que a curiosidade. Saí e parei atrás de Ricardo. Ao me ver, Dona Dalva mirou em mim. Luana, eu te pergunto, em 4 anos nesta família, eu te deixei passar fome, te fiz de escrava, agora que seu cunhado precisa, você só precisa assumir uma coisinha para eu resolver o resto. Por que você é tão cruel? Olhei para ela e perguntei, palavra por palavra. Mãe, diga na frente de todo mundo. Que coisinha a senhora quer que eu assuma? Ela hesitou. Seus olhos brilharam de frustração. Ela não podia dizer abertamente, na frente dos vizinhos, que queria que eu confessasse um crime. Ela só podia chorar, só podia falar de forma vaga, porque a armadilha dela temia a luz. Minha mãe saiu de casa. Dona Carmen não chorou, não gritou, apenas ficou ao meu lado, a voz firme. Dona Dalva, se minha filha não fez nada, ela não vai assumir nada. Amar um filho não é pedir para outra pessoa morrer no lugar dele. Filho mimado é culpa da mãe. Dona Dalva mudou de tom na hora. Dona Carmen, não venha me dar lição de moral. Você vende caldo na feira. O que sabe da minha família? Naquele momento, meu coração doeu como se tivessem espremido. Ela era sempre assim. Quando precisava de mim, me chamava de Nora. Quando minha mãe me defendia, usava nossa condição humilde para nos humilhar. Eu ia responder, mas minha mãe segurou minha mão. Ela olhou diretamente para Dona Dalva. Eu vendo caldo, sim, mas vendo com meu suor. Eu não vendo minha consciência nem a vida da minha filha para ninguém. O beco ficou em silêncio por alguns segundos. Dona Dalva ficou vermelha, mas rapidamente voltou a chorar, mais alto ainda. Meu Deus, que sofrimento! Meu filho em perigo, minha nora ouvindo a família dela, e meu marido também está cego por ela. Essa família está se acabando por causa de quem, meu Deus? Ricardo gritou. Mãe, para! Quanto mais a senhora fala, menos eu te reconheço. Dona Dalva se levantou, enxugando as lágrimas. Ela se aproximou de mim e sussurrou, apenas para que eu ouvisse. Lembre-se, se não salvar seu irmão, não me culpe por cortar relações. Olhei para ela pela primeira vez sem abaixar a cabeça. Se a senhora quer cortar, que corte. Mas eu não vou trocar minha vida pelo crime do Bruno. Ela me olhou por um longo tempo, o olhar afiado, e depois virou as costas, continuando a enxugar os olhos para que os outros ainda vissem como uma mãe sofredora. Quando a multidão se dispersou, os olhares que restaram ainda estavam sobre mim. Alguns de pena, outros de dúvida, outros de pura curiosidade. Eu entendi que, a partir daquele momento, eu não lutaria apenas contra minha sogra e meu cunhado. Eu lutaria também contra os boatos. Fechei o portão. O barulho do metal foi seco. Lá fora, o beco continuava barulhento como sempre. Mas, dentro de mim,
Tudo era diferente. A honra de uma mulher pode ser manchada com algumas lágrimas falsas, e o mais assustador é que às vezes basta que algumas pessoas acreditem na mentira para que ela ganhe pernas e corra ao mundo. Pouco depois de Dona Dalva ir embora, antes que eu pudesse me sentar em paz, a campainha tocou novamente. Desta vez, o som não era apressado, era hesitante. Um toque, depois uma pausa, como se a pessoa do lado de fora estivesse com medo de incomodar uma casa que acabara de passar por um furacão. Ricardo foi abrir o portão. Do lado de fora havia uma jovem, pequena, o cabelo preso às pressas, a jaqueta ainda úmida. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela abraçava uma bolsa de pano contra o peito, como se fosse o bem mais precioso do mundo. Com licença, a senhora é a Luana? Ela perguntou, a voz trêmula. Sou eu? O que deseja? Meu nome é Tainá. Eu divido o quarto com a Camila Dantas, a moça que sofreu o acidente hoje, de madrugada. Ao ouvir o nome de Camila, meu peito se apertou. Puxei-a para dentro. Entra, por favor. Como a Camila está? O que os médicos disseram? Tainá mal se sentou e começou a chorar. Minha mãe lhe deu um copo de água. Calma, minha filha. Beba uma água e conte devagar. Depois de um tempo, ela conseguiu falar. A Camila ainda está na UTI, os médicos não deixam ninguém ver. Eu vim aqui porque, antes de ser levada, ela conseguiu ficar consciente por um instante. Ela segurou minha mão e disse, se algo acontecer, procure a Luana, esposa do Ricardo. Fiquei chocada. Me procurar? Mas eu e a Camila não nos conhecemos. Tainá sentiu as lágrimas rolando. Sim, ela disse isso. Disse que você não a conhecia, mas que você era a única pessoa naquela família que talvez não defendesse o Bruno cegamente. Ao meu lado, Ricardo empalideceu. Uma estranha, antes de entrar em uma cirurgia, pensou em mim. Não porque eu tivesse poder, mas porque, nas histórias de Bruno, eu aparecia como alguém fácil de pressionar, mas não má. Tainá abriu a bolsa e tirou um celular antigo e um pequeno pendrive azul. A Camila trabalha como garçonete num restaurante na avenida. De dia, ela ainda faz entregas de pão. A gente divide um quartinho alugado. Ela é muito reservada, não gosta de pedir ajuda. Perguntei se Camila não tinha família. Tem, mas ela fala pouco. Diz que a mãe faleceu e que não se dá bem com o pai. Saiu de casa para se virar sozinha e manda dinheiro para uma tia que a criou. Minha mãe suspirou. A vida de uma moça sozinha na cidade grande é muito dura. Tainá abriu o celular e me mostrou uma troca de mensagens. A história começou há mais de um mês. O grupo de Bruno alugou uma sala privada no restaurante. Eles beberam, fizeram apostas e brigaram com outro rapaz. Camila, que estava limpando do lado de fora, ouviu os gritos e espiou pela porta. Com medo de ser acusada de algo, ela gravou um vídeo como prova. Vi as mensagens de Bruno na tela. No início, eram amigáveis. Camila, me passa esse vídeo, eu te dou 10 mil reais. Depois, a oferta aumentou. Te dou mais um colar de ouro da minha mãe. Apaga isso pra mim, se vazar, eu tô fedido. E por fim o tom mudou completamente. Não pensa que só porque você é garçonete pode ameaçar os outros. Eu sei onde você mora. Me encontra hoje à noite pra gente resolver isso. Senti um calafrio. Bruno não era apenas um mimado. Ele sabia ameaçar, subornar e usar sua posição para encurralar uma garota indefesa. Ricardo perguntou, com a voz rouca, por que Camila não chamou a polícia? Tainá olhou para ele, com medo e acusação. O senhor acha que todo mundo tem coragem? A Camila é só uma trabalhadora. O Bruno tem dinheiro, a mãe dele o protege e ele anda com um bando de caras perigosos. Ela teve medo de que se denunciasse ninguém a protegeria e a situação só pioraria. Suas palavras calaram a todos. Tainá colocou o pendrive na mesa. Esta é a cópia de segurança. A Camila me deu para guardar. Ontem à noite ela disse que ia entregar o original para um amigo advogado. Mas acho que o Bruno descobriu e a interceptou no caminho. Perguntei por que Camila mencionou meu nome. Ela disse que o Bruno sempre falava da família. Dizia que o irmão mais velho era bonzinho, que a mãe o amava mais que tudo e que a cunhada, por ser do interior, era fácil de dobrar. Mas uma vez ele também xingou você, disse que você o olhava com um jeito de quem não confiava nele. Foi por isso que a Camila se lembrou do seu nome. Eu ouvi aquilo e não sabia se ria ou se chorava. A minha falta de prestígio na família do meu marido acabou sendo o motivo pelo qual uma estranha acreditou que eu ainda tinha um pingo de justiça. Minha mãe colocou a mão no ombro de Tainá. Você foi muito corajosa de trazer isso aqui. Mas isso precisa ser entregue à polícia. Naquele momento, o celular de Tainá tocou.
Era o hospital. Ela atendeu no viva voz, a mão tremendo. Do outro lado, uma voz disse algumas frases curtas. Tainá desligou e olhou para nós, as lágrimas voltando. Os médicos disseram que a Camila continua em estado crítico. Pediram para a família se preparar para o pior, mas que ainda estão tentando salvá-la. Sentei-me, o coração pesado. Lá fora, Dona Dalva chorava para salvar o futuro do filho. No hospital, uma jovem lutava para respirar, apenas por ter ousado guardar a verdade. Olhei para o pendrive, depois para Ricardo. Ligue para a delegada. Desta vez, ninguém pode se atrasar mais. Mal coloquei o pendrive de Camila em um envelope e meu celular começou a tocar sem parar. Primeiro, uma tia do meu marido. Luana? Que papelão, hein? A família em crise e você, em vez de ajudar, inventa histórias para prejudicar seu cunhado. Uma mulher com um coração desses, quem vai querer olhar na sua cara? Fiquei chocada. Tia, do que a senhora tá falando? Elariu, não se faça de sonsa. As fotos de você no carro com um homem estranho já estão rodando no grupo da família. Tem um marido e fica de conversinha com outros? E agora quer culpar o Bruno para encobrir suas próprias sujeiras? Minhas mãos gelaram. Ricardo, ao meu lado, pegou o celular e abriu o grupo da família. Seu rosto escureceu. Na tela, uma foto minha no banco do passageiro de um carro preto. Um homem estava inclinado em minha direção, a mão estendida como se me entregasse algo. Abaixo, uma legenda maliciosa. A nora de Dona Dalva. Parece santa, mas por trás se encontra com outros homens e agora quer prejudicar o cunhado para se vingar da família. Meu coração pareceu parar. O homem na foto era Vitor, meu antigo chefe. Há mais de 6 meses, num dia de chuva forte, minha moto quebrou. Ele passou, me viu encharcada e me ofereceu carona para esperar o mecânico. Ele me deu um lenço de papel para secar o rosto. Só isso. Mas a foto foi cortada para esconder a oficina ao fundo e o mecânico trabalhando na minha moto. Mantiveram apenas o momento que poderia ser mal interpretado. A Dona Dalva fez isso, murmurei. Minha mãe passou de todos os limites, Ricardo rosnou. Olhei para ele, amargurada. Ela passou dos limites há muito tempo. Você é que só percebeu agora. Meu celular vibrou de novo. Mensagens de parentes, uma atrás da outra. Ninguém perguntou a verdade. Acreditavam na fofoca instantaneamente. Para piorar, Dona Dalva divulgou uma imagem do comprovante de transferência de R$ 64 mil que eu fiz para o hospital. Ela cortou a imagem mostrando apenas meu nome, o valor e o destinatário. A legenda era cruel. Se não tem nada a ver com isso, por que transferiu o dinheiro tão rápido? Ou será que foi um adiantamento para calar a boca da vítima? Minha mãe leu e empalideceu de raiva. Meu Deus! O dinheiro que você mandou para salvar a menina e ela transforma em suborno. Tainá, ao meu lado, estava com os olhos marejados. Luana, foi por minha causa que você se meteu nisso. Segurei a mão dela. A culpa não é sua. A culpa é de quem comete o crime e de quem o encobre. Ricardo ligou para Vitor. 10 minutos depois, meu ex-chefe enviou as fotos originais e as mensagens da época, provando a situação. Mas eu sabia que a lama já havia sido jogada. Mesmo que eu lavasse, o cheiro permaneceria. Minha mãe me abraçou. Mantenha a cabeça erguida, filha. Quem não deve, não teme. Mas também não pode deixar que te batam e te obriguem a ficar quieta. Assenti e juntei todas as provas. As mensagens de Tainá, o comprovante de transferência com motivo claro, apoio para o tratamento de Camila Dantas, e as fotos originais de Vitor. Naquele momento, o telefone de Ricardo tocou. Era a delegada. A senhora Luana está aí? Preciso que ela venha à delegacia para esclarecer a transferência de R$ 64 mil e algumas informações que estão circulando. Traga todas as provas que tiver. Nós trabalhamos com fatos, não com boatos. Respirei fundo. Sim, senhora. Eu irei. Desliguei e olhei para minha mãe, para Tainá e para Ricardo. A partir daquele momento, eu não podia mais apenas sentir dor e chorar. Eu precisava ser forte, guardar cada prova, cada palavra. Porque quando um canalha ataca sua honra, sem provas, você se torna o vilão na boca do mundo. O hospital estava lotado. O cheiro de desinfetante, de comida e de capas de chuva úmida se misturavam, criando uma atmosfera sufocante. Na frente da UTI, algumas famílias esperavam, encolhidas. Olhei para a porta fechada, o coração pesado. Camila estava lá dentro. A delegada, a paisana, aproximou-se. Luana, Tainá, já recebi o material que vocês forneceram. Agora, a prioridade é a condição da vítima. Nesse momento, Dona Dalva apareceu.
acompanhada de 2 parentes, já chorando. Ai, meu filho também está sofrendo. Ele é jovem, ficou com medo e fugiu. Que mãe não sofre por um filho? Olhei para ela. No corredor de um hospital, onde a vítima lutava pela vida, ela ainda conseguia transformar Bruno no coitado. Perto das 11, um médico saiu. Tainá correu até ele. Doutor, como a Camila está? A paciente saiu do estado crítico, mas ainda está muito fraca. Apenas uma pessoa pode entrar por poucos minutos sem fazer perguntas. Tainá começou a chorar de alívio. A delegada pediu permissão para que ela entrasse, acompanhada por uma enfermeira. Poucos minutos depois, Tainá voltou, pálida, as lágrimas escorrendo sem parar. A delegada vinha atrás, o rosto mais sério. O que ela disse, Tainá? Ela está muito fraca. Abriu os olhos um pouco, me reconheceu e segurou minha mão. Ela sussurrou umas palavras. Prendi a respiração. Tainá repetiu, palavra por palavra. Bruno, pendrive, polícia. O corredor ficou em silêncio. Dona Dalva se levantou de um pulo. Ela tá delirando. Uma pessoa que acaba de acordar não sabe o que diz. A delegada se virou para ela. Calma. Senhora, não tiraremos conclusões de uma frase curta, mas cada palavra da vítima será devidamente registrada. Dona Dalva sentou-se, amassando o lenço de papel. Ricardo, ao meu lado, relaxou os ombros. Eu sabia que ele estava aliviado por Camila estar viva, mas doído por ouvir o nome do irmão da boca da vítima. Naquele momento, o telefone de Ricardo tocou. Era Hélio, de novo, sussurrando. Rick, acabei de saber. O Bruno, quando soube que a Camila acordou, quebrou um copo na sala. Ele gritou uma coisa que me deu um arrepio. O que ele disse? Hélio hesitou. Ele disse... Como assim ela ainda consegue falar? Minha espinha gelou. Aquela não era a frase de alguém arrependido. Era a frase de alguém com medo de que a testemunha ainda estivesse viva. Naquela noite, depois de voltar do hospital, eu estava na sala organizando as provas quando o celular de Ricardo tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu no viva voz. Alô? O senhor é o Ricardo, filho da dona Dalva? Perguntou uma voz de homem mais velho. Sim, sou eu. Quem fala? Meu nome é Valdir. Eu era o segurança do condomínio perto da casa da sua mãe. Eu vi o Bruno chegando na noite do acidente, tremendo. E ouvi sua mãe gritando com ele de dentro de casa. Meu coração acelerou. O que o senhor ouviu? Ricardo perguntou. Ouvi ela dizendo, eu não te falei para não mexer com essa garota? Por que você foi atrás dela? E depois ouvi ela dizer uma coisa que me deixou chocado. O que minha mãe disse? Ricardo perguntou, a voz embargada. Ela disse, se a coisa apertar, a gente joga a culpa na Luana. Ela é nora, é do interior, a gente pressiona um pouco e ela não vai fazer escândalo. Se você for preso, eu perco um filho. Meu corpo congelou. Ricardo enterrou o rosto nas mãos. O senhor tem certeza? Tenho, meu filho. Eu até gravei um pedaço da conversa. Eu também tenho filha. Não podia ficar quieto vendo eles planejarem usar outra pessoa para se safar. Seu Valdir enviou a gravação. A voz de Dona Dalva era clara e fria. Ela é nora dessa família. Se eu mandar, ela assume. A família dela é humilde. A mãe vende salgado na feira. Ela não tem coragem de brigar. A gravação parou. Naquele instante, o telefone de Ricardo tocou de novo. Era seu pai. Ricardo, em silêncio, enviou a gravação para ele. Minutos depois, seu Ademar respondeu, a voz pesada. Eu fui um covarde por muito tempo. As anotações das dívidas do Bruno, as mensagens da sua mãe pedindo dinheiro emprestado para pagar por ele, eu tenho tudo guardado. Amanhã eu levo aí, não dá mais para esconder isso. Ricardo desligou e olhou para mim. Luana, me perdoa. Não peça mais desculpas. Quem ainda tem um pingo de consciência, que traga a verdade à tona. É só isso que importa agora. Na manhã seguinte, a delegada e 2 policiais chegaram. Senhor Bruno Ferreira, o senhor está convidado a nos acompanhar até a delegacia para prestar esclarecimentos. Bruno, ao ouvir aquilo, ficou branco. Ele se agarrou às minhas pernas. Cunhada, me salva. Diz que eu não fiz por mal. Afastei sua mão. A pessoa a quem você deve pedir perdão está em um hospital. Seu rosto mudou. A súplica desapareceu. Ele se levantou e gritou para os vizinhos que se aglomeravam no portão. Estão vendo? Ela diz que não tem nada a ver, mas transferiu 64 mil reais. Por que alguém faria isso por uma estranha? Dona Dalva apareceu no momento exato, chorando. Eu sabia que minha nora não era flor que se cheire. Ela transferiu o dinheiro e agora joga toda a culpa no meu filho. A delegada interveio. Senhora, já chega de tumulto.
Senhora Luana, tem como provar o motivo da transferência? Mostrei meu celular com todas as mensagens e comprovantes. Tá tudo aqui. A mensagem de Tainá avisando do estado crítico de Camila, o horário da transferência e a descrição. Apoio para o tratamento de Camila Dantas. Eu não podia ficar parada sabendo que meu cunhado foi o responsável. Bruno foi levado. Antes de entrar no carro, ele se virou, um sorriso torto e venenoso no rosto. Você acha que venceu, Luana? Isso ainda não acabou. Dona Dalva se aproximou de mim, os olhos frios. Você acha que, só porque a polícia tá aqui, eu tenho medo? A senhora pode não ter medo da polícia, mas deveria ter medo da vida. O que se faz, se paga. Ela recuou. Fechei o portão, o barulho do metal ecoando. Eu sabia que quando encurralados, os maus não admitem o erro. Eles atacam. E a partir daquele momento eu não podia mais fraquejar. Naquela tarde a campainha tocou. Era Dona Dalva. Desta vez ela não chorava. Estava fria, calculista. Ela jogou um envelope com fotos na mesa. Eram fotos da minha mãe, na feira, sendo observada por 2 homens estranhos. Fotos do portão da minha casa? Que é isso? Perguntei, gelada. Apenas um lembrete, ela disse, com um sorriso cruel. A vida de gente humilde na rua é perigosa. Um esbarrão, um boato é o suficiente para acabar com a paz. Se você ama sua mãe, sabe o que fazer. Ela queria que eu confessasse ser a mandante, que eu e Camila tínhamos um plano para destruir Bruno. Ela queria me transformar na vilã. Antes que eu pudesse reagir, minha mãe, que ouviu tudo da cozinha, saiu e deu um tapa forte no rosto de Dona Dalva. Minha filha pode ser humilde, mas não é baixa como a sua família. Ela gritou, tremendo de raiva. Ela é humilde, e é por isso que ela sabe o valor de uma vida. A senhora, com todo o seu dinheiro, tem uma alma muito barata. Naquele exato instante, um carro preto parou em frente à nossa casa. Tainá desceu, seguida por um homem de meia idade, com o rosto cansado, mas o olhar firme. Luana, este é o seu Geraldo. O pai da Camila. Dona Dalva empalideceu. O que o senhor quer na casa da minha nora? Seu Geraldo A. Ignorou. Eu vim buscar a verdade para minha filha. Ele colocou um pendrive na mesa. A delegada que chegou com eles conectou um laptop. Era a gravação da câmera de um caminhão que estava estacionado perto do local do acidente. O vídeo mostrou tudo. Bruno discutindo com Camila, arrancando sua bolsa e depois acelerando a scooter em sua direção. O impacto. E minutos depois, a chegada de Dona Dalva. Sua voz nítida na gravação. Ela ainda respira? E depois para Bruno. Foge. Não fica aqui esperando ser preso. O vídeo a mostrou limpando o guidão da scooter enquanto Camila agonizava no chão. O silêncio na sala era total. Minha filha estava no chão e a senhora? A senhora estava limpando provas? Disse seu Geraldo. A voz embargada. A senhora também é mãe. Como pôde? Dona Dalva desabou na cadeira, sem mais teatro, sem mais ameaças. Apenas uma mulher derrotada. Nesse momento, meu sogro, seu Ademar, entrou carregando uma pasta. Aqui estão as provas das dívidas do Bruno. E de como eu tentei convencer lá a entregá-lo. Mas ela se recusou. Dona Dalva olhou para o marido, incrédula. Até você, Ademar? Ele respondeu, com a voz firme pela primeira vez. Eu já o prejudiquei demais ficando em silêncio. Hoje eu não fico mais. Bruno foi condenado por tentativa de homicídio, fuga do local e denunciação caluniosa. Dona Dalva respondeu por obstrução de justiça, coação de testemunhas e fraude processual. A família Ferreira, antes tão orgulhosa, desmoronou. Ricardo ajoelhou-se na minha frente e na frente da minha mãe. Me perdoem. Eu não peço que me perdoem agora. Só peço a chance de fazer a coisa certa a partir de hoje. Eu voltei para Minas Gerais com minha mãe por um tempo. Precisava de paz para curar as feridas. Não me divorciei na raiva, mas também não voltei a ser a nora submissa. Camila se recuperou e concordou em ser testemunha. Seu pai, seu Geraldo, pediu perdão por ter lá deixado sozinha por tanto tempo. Com tudo isso, aprendi uma lição. Amar um filho protegendo seus crimes é destruí-lo. Ser gentil sem saber se defender é se destruir. E uma família sem justiça e sem consciência é apenas uma casca vazia, onde as pessoas usam o nome família para ferir umas às outras.